Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você já é inscrito, seja bem-vindo de volta, mas se você é novo por aqui, muito prazer, eu me chamo Mia, eu trabalho profissionalmente com ilustração e com ensino de arte e hoje eu tô aqui no nosso vídeo analisando os desenhos dos inscritos pra gente dar uma olhadinha aqui em dois desenhos que foram enviados por inscritos nossos aqui do canal. Rapidinho, antes da gente partir pro assunto do vídeo de hoje, eu vou deixar um convite rápido pra vocês darem uma olhadinha na descrição desse vídeo. Lá vocês vão encontrar os links das nossas redes sociais, os links para as redes sociais dos artistas que vão ser comentados aqui hoje. Você também vai encontrar o formulário para enviar os seus desenhos para esse quadro e também o link do meu curso em desenhartístico.net, que é um curso que eu desenvolvi aí para vocês sobre como sombrear os seus desenhos, finalizar, colorir, teoria da cor, texturização e muito mais, tudo aí a partir dos fundamentos para auxiliar você na sua evolução artística. E vamos então para o nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai estar falando sobre rosto, plano do rosto, como trazer uma tridimensionalidade interessante e um realismo maior para os rostos que você aí tá desenhando. Para isso, eu selecionei aí dois desenhos de dois inscritos nossos que a gente vai estar dando uma olhadinha agora. Então, pessoal, para essa análise eu separei aqui dois desenhos, o da Tainá pra gente discutir em um estilo um pouco mais estilizado, mais livre, e o desenho do Léo pra gente discutir o mesmo assunto aqui sobre planos do rosto, aqui em um desenho mais realista. Vamos começar pelo desenho do Léo, que é bastante óbvio que se a gente quer chegar o mais próximo possível da realidade, a gente precisa, né, trazer todos os aspectos da realidade. Então, o Léo, ele se preocupou bastante aqui com o olho, sobrancelha, nariz, boca. Tem alguns problemas que a gente vai falar aqui com calma a respeito desses elementos especificamente, mas se você olhar aqui as regiões de queixo, bochecha, e também a região da testa, a gente basicamente não tem muito volume, a gente tem praticamente essas tonalidades bem chapadas de cinza com algumas áreas bem discretas ali de sombra, que parecem mais ser sombras projetadas, como por exemplo essas sombras aqui, que são claramente sombras projetadas da coroa de espinho na testa dele, mas realmente acabou faltando essa questão dos planos gerais do rosto. Vamos começar aqui pela área do rosto, e nessa área aqui, perto dos olhos, embaixo da sobrancelha, a gente tem um osso bastante protuberante. E por isso faz com que essa região embaixo dos olhos, ela tenha bastante sombra, a menos, claro, que a gente tenha uma iluminação de baixo para cima. Eu vou aumentar um pouquinho o contraste aqui no contorno dos olhos, só pra gente não perder aqui o desenho. E vou deixar também a sobrancelha mais escura, só pra dar uma reforçada aqui no formato dela, senão a gente vai começar a perder, porque eu vou aumentar mais o contraste, porque quanto mais vocês trabalharem com contraste, mais fácil vai ser pra vocês passarem as impressões de volume. Aqui na região do nariz, o que foi feito foi esses contornos aqui em volta do nariz. E a gente não pode trabalhar contorno na ponte do nariz, porque isso faz parecer que o nariz ele é um elemento separado do rosto, quando na verdade todo esse plano aqui em cima da bochecha sobe o nariz, desce o nariz e continua na outra bochecha. É um grande plano único, a gente não tem uma separação entre o nariz e o rosto. Pra gente dar essa impressão de que o nariz ele é mais alto do que as outras regiões, a gente vai trabalhar com tonalidades mais claras aqui no centro, que seria a ponte do nosso nariz, e daí a gente vai colocar, né, sombras em volta. Mas é sempre importante a gente manter um degradê aqui. Quanto mais suave for esse degradê, menos você vai estar separando um plano do outro e vai parecer cada vez melhor que faz tudo ali parte do mesmo plano, né? Que é esse plano que eu mostrei pra vocês aqui, pegando toda a bochecha e a região do nariz. Vou acertar o formato das narinas. E geralmente, pessoal, o nariz ele cria uma sombra nessa parte de baixo dele, porque é a sombra projetada, porque a luz bate aqui e essa parte de baixo do nariz, ela cria uma sombra aqui embaixo. Então a gente pode adicionar uma área de sombra aqui. Voltando aqui para a região do olho, o que acontece é que a gente tem aqui embaixo das pálpebras o nosso globo ocular. E esse globo ocular, ele também tem um volume. Então, geralmente, a gente vai ter... Aqui, ele até começou a sugerir esse volume aqui, só que a gente pode reforçar ainda mais.
Subindo aqui pra testa, o que acontece na testa é que a gente tem um plano quase que reto, assim, no centro da nossa testa, e daí esses planos eles vão entrar pra baixo e descer aqui no canto, fazendo com que a gente tenha áreas de sombra nessas laterais da nossa testa, na área das têmporas. E aqui na região das bochechas a gente tem um osso, mais ou menos aqui. Em figuras masculinas, esse osso tende a ser mais proeminente, fazendo com que a gente tenha uma sombra embaixo dele. Isso não é via de regra e isso pode mudar um pouquinho de acordo com a disposição das áreas de gordura que a pessoa tem ali na região da bochecha. Nesse caso aqui, faz sentido para mim dar esse destaque a esse osso que a gente tem, né, nessa região, adicionando essas sombras aqui. Também já vou colocar mais sombras embaixo aqui do maxilar. Em volta dos lábios, o que acontece é que a gente tem uma estrutura de plano mais ou menos assim. Quando a gente vê o lábio visto de lado, a gente tem aqui o nosso nariz. E daí a gente tem um plano meio que apontando para cima. O lábio superior, ele meio que aponta para baixo. O lábio inferior, ele meio que aponta para cima. E daí a gente tem essa área aqui embaixo meio que apontando para baixo. Então a gente tem esses planos que apontam para baixo mais escuros e os planos que apontam para cima mais claros. Então eu vou começar escurecendo o lábio superior. Você poderia ter feito essa boca mais larga, Léo. Achei que ela ficou um pouquinho estreita demais. E a outra parte mais escura é aqui logo abaixo do nosso lábio. Acho que essa área aqui do lábio inferior, ela tá bem clara, bem bacana, só que eu vou dar alguns highlights, algumas altas luzes aqui logo em cima do lábio pra dar mais destaque a esse volume. Aqui logo abaixo do queixo a gente tende a ter um volume maior, né? O rosto ele faz uma sombra muito mais forte ali no pescoço. E por fim, na região do queixo, a gente tem esse centro do queixo mais protuberante para frente, então a gente vai ter um pouquinho de sombra ao redor dessa área. Então eu fiz um tratamento bem básico aqui, eu só basicamente adicionei os planos do rosto, fiz algumas correções de forma, principalmente no nariz, e aumentei um pouquinho a boca. Então eu gostaria que vocês comparassem como estava antes, muito mais achatado. Uma coisa importante também é que eu aumentei bastante o contraste aqui no seu desenho, Léo. Então não tenha medo de trabalhar sombras mais escuras, porque quanto mais você trazer contraste, melhor você vai conseguir trazer essa volumetria. Para quem tá perdido nesse assunto a respeito de planos do rosto, eu recomendo que vocês deem uma pesquisadinha aí por Azarohead. Pesquisando por esse termo, vocês vão procurar aí, vocês vão encontrar um modelo 3D, que basicamente é uma simplificação dos planos do rosto e vai ajudar bastante vocês a fazerem estudos a respeito desse tema e estarem aí melhorando cada vez mais a sua percepção de planos do rosto. E daí a gente vai pro desenho da Tainá, que eu quis trazer porque a Tainá não trabalha necessariamente com um estilo realista como o Léo. Ela não necessariamente vai querer trazer aqui o resultado mais fiel à realidade possível. Só que eu acho que ainda assim ela quis trazer algumas coisinhas de planos do rosto, então a gente tem essas sombras aqui em volta do olho, a gente tem a volumetria do nariz, e eu acho que se você tivesse forçado um pouquinho mais, Tainá, você trazendo principalmente mais contraste, você conseguiria ter um resultado ainda mais interessante nesse rosto aqui. Então tente principalmente definir melhor essas suas áreas. Você está trazendo muitas suavizações, olha como isso aqui é um grande degradê aqui. Você pode trazer uns degradês menos fortes para você aumentar o contraste, não só isso, né? E você também definir melhor essas formas. Se você compreendesse, por exemplo, que aqui em cima do nariz a gente tem esse plano, né, quase que achatado, você conseguiria trazer uma volumetria mais interessante para ele. O plano de baixo do nariz também é um negócio legal da gente estar explorando. Ter feito aquela diferenciação do lábio superior mais escuro do que o inferior.
E aquela sombrinha aqui embaixo, ela ajuda a dar um volume mais legal pro lábio de baixo. Essa área de luz aqui, ela seria referente, né, a essa área mais alta da nossa bochecha. Só que pensando na anatomia do rosto, a gente teria, né, aquele osso mais ou menos aqui, o que significa que essa área de luz, ela precisaria estar um pouco mais pra cima. E assim a gente tem um resultado mais coerente com a anatomia correta, né, e os planos do rosto. Então, eu não quis detalhar muito aqui esse seu desenho, Tainá, porque realmente, se a gente detalhar muito, a gente começa a puxar muito pro realismo. Então, fiz alguns toquezinhos bem básicos, mas olha como já deu uma vida muito mais interessante para esse rosto e a gente conseguiu definir muito melhor as formas, fazendo aqui umas aplicações bem básicas desse conhecimento de planos do rosto. Eu já convidei vocês antes, mas quero reiterar novamente o meu convite para você dar uma olhadinha lá em desenhoartistico.net, que é o site do curso que eu desenvolvi para vocês sobre fundamentos do desenho, tudo isso que a gente falou hoje sobre tridimensionalidade, volume. A gente vai ter aulas específicas bem aprofundadas e bem detalhadas para vocês aprenderem tudo que vocês precisam saber para fazer finalizações nos seus desenhos cada vez mais profissionais. Se você tem aí esse sonho de você estar trabalhando com desenho um dia, confere lá o nosso curso que eu tenho certeza que vai te ajudar a dar uma alavancada muito boa nos seus trabalhos. E mesmo que você não tenha condição de fazer investimento no curso agora, fica tranquilo que eu também tenho material pra você, porque eu liberei uma aula gratuita sobre esboço aí pra você aprender sobre os fundamentos de forma e proporção. O link também tá facinho pra vocês aqui na descrição. Então com isso, pessoal, eu vou estar encerrando o vídeo de hoje por aqui. Como sempre, deixo todos vocês com um grande beijo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Um beijão, galera, e até!